Fala pessoal, sou Renzo Frigeri, mais um episódio do PatasCast, nosso terceiro episódio com a doutora Manuela Pimentel. Tem muita informação para ela trazer para a gente. Doutora Manuela Pimentel vai falar com a gente hoje sobre giardíase, que é giardia, que é uma doença que a gente também ouve falar em humanos. Então ela vai esclarecer para a gente o que é, quais são os sintomas e como é que a gente pode tratar, tá bom? Manu, vamos lá. Vou chamar de Manu, né? Que tem pouco tempo que a gente se conhece. Só um pouquinho. Manu, me fala aqui sobre a giardíase, sobre a giardia. Vamos começar falando o que é, porque eu vejo muita gente falando que é verme, mas a gente sabe que não é. É um protozoário, né? Que parasita o trato gastrointestinal, mais especificamente o intestino delgado, dos cães e dos gatos também pode acontecer. O intestino delgado é o início do intestino, não é isso? Logo após o estômago? Logo após, mas ele é bem longo, né? Sim. Dividindo em duodeno, jejum e ilho. Então é o intestino fininho, delgado, que a gente chama, que é onde é feita a absorção de todos os nutrientes da alimentação. Tá. Então não é um verme, não é uma verminose. Não é uma verminose. E é um protozoário. Tá. E esse protozoário, ele pode ser transmitido de que maneira? Por ingestão dos trofozoítas, dos ovinhos que saem nas fezes, né? Então, é a transmissão fecal oral, que a gente chama. Tá. Então, no caso do cachorrinho, lambendo o chão... cheirando um outro cachorrinho que esteja contaminado, porque eles passam a língua no focinho, né? Uhum. Ou as fezes, ou mesmo ingestão no caso da gente, ingestão de algum alimento contaminado, deles também da água contaminada, principalmente da água, né? Porque é um protozoário que ele é resistente em ambientes úmidos. Então, a água contaminada, o animal se contamina. Então, ele fica no ambiente por muito tempo? Fica. No ambiente úmido fica. Bastante resistente. Dá em gato também? Dá também. Também pega em gato? Uhum. Gato, cachorro, humano. É bom que todo mundo divide junto, né? Na verdade, assim, até em primatas e animais selvagens, né? Ela tem várias cepas. Não é cepa porque não é vírus, né? Isso. Mas tem vários tipos genéticos, que vão de A a H, são 8 tipos, que já foram descritos. E então pode dar em vários tipos de animais. Principais sintomas que a gente vai ver? Vômito, diarreia são os principais, né? Às vezes nem sempre tem vômito, mas é uma diarreia frequente, uma diarreia muitas vezes com muco. Muco é quando ela dor fica... abdominal, igual uma gelatina. Gelatinazinha, né? Isso. Pode ter isso um daí sanguinho. É um sinal de irritação também, né? De irritação no trato gastrointestinal, né? Mas a gente tem que ter aquela consciência que nem toda diarreia com muco e sangue é giardia. E isso é que eu vejo de mais comum acontecer. Fez o cocô com muco, é giardia, com certeza. Aí fez exame de fezes, dá negativo, mas trata porque é giardia mesmo. Não é assim, né? Então tem que ser giardia mesmo. Eu já ouvi falar desde o começo, na faculdade, que traços de sangue é indicativo de giardia. Traços de sangue nas fezes. Não né? é. Uma colite vai dar sangue nas fezes, vai dar sangue vivo. Uma diarreia sangue vivo e não é giardia. Então, para diagnosticar? Exame de fezes. Exame de fezes. De preferência, um copo parasitológico seriado, dia sim, dia não. 3 amostras. Então são 3 amostras. 3 amostras. 3 amostras frescas. Coletei hoje, levo hoje. Amanhã não coleto. Coletei depois de amanhã, levo depois de amanhã. E existe os SNAPs para diagnóstico de teste rápido também, que vão dar positivos até às vezes no período pré-patente, que é um período que esse animal ainda não começou a apresentar sintoma e ele deu positivo ali. Então eles são bem sensíveis, né? Eles captam até no menor sinalzinho, eles captam. Isso. Captam o antígeno da giardia. E é feito rapidamente no consultório, pode ser feito, né? Sim, um teste rápido. Desde que as fezes estejam frescas. Isso, o ideal que seja fezes frescas. E pode ser coletada do chão? Pode, não tem problema. Não tem problema nenhum? Só que a gente tem que lembrar que a giardia, ela elimina ovos de forma intermitente. Então, não é todo dia que esses ovos vão estar presentes nas fezes. Então, às vezes, pode não estar positivo. Por isso que a gente pede o copo seriado em dias alternados. Entendi. Porque ela elimina de forma intermitente. Então, às vezes, hoje tem giardia, amanhã não tem giardia. Tá. Quais são os riscos que essa doença pode trazer para os pets? Então, ela causa um processo inflamatório ali, que pode ser um processo inflamatório crônico, né? Então, pode desenvolver lesão das vilosidades intestinais, apesar de ela não ser um parasita intracelular. Ela fica somente na superfície do intestino. Mas ela está causando um processo inflamatório, uma resposta, né? Então, assim, existem muitos estudos ainda sobre giardia, muitas coisas ainda são não explicadas, né? Se ela faz parte ou não da microbiota intestinal de animais saudáveis. E se esse animal, por algum outro motivo, veio apresentar sintoma, ou se por um desequilíbrio do trato gastrointestinal esse animal desencadeou, né, se contaminou com a giardia e apresentou sintoma. Então, ainda tem muitas interrogações.
né? No último congresso, teve um congresso agora no meio do ano, que veio um grande estudioso da gastroenterologia, e ele citou que animais filhotes assintomáticos, mesmo que sejam positivos, exames de fezes para giardia, ele não trata. Então, assim, ainda tem muita coisa a ser estudada para a gente tentar entender o que desencadeia esse processo. Fato que é um animal sintomático, com o exame de fezes positivo, a gente faz o tratamento. E isso inclui o tratamento da giardia. O mais importante é o manejo do ambiente onde esse animal vive. Porque como é resistente, né, você precisa tratar o ambiente junto. E inclusive tratar o animal para que ele não se recontamine. Porque o cachorrinho faz cocôzinho, ele se lambe para se limpar. Sim. Às vezes ele vira e cheira as fezes. E você tem que limpar o animal, limpar o ambiente. E como é que faz essa limpeza do ambiente? Então, a gente usa de preferência produtos à base de amônio quaternário, né? No caso dos produtos, aqueles verdinhos Aqueles pra diluir, né? Isso, comerciais. E precisa. Cloro? O pessoal costuma usar cloro em casa. Até pode, mas os à base de amônio quaternário são mais interessantes, tá? São mais eficientes para o tratamento. E precisa limpar bem o ambiente, desinfetar. Imediatamente após esse animal defecar, evitar jogar água. Porque você espalha isso, e os locais que ficam úmidos acabam os ouriços ficando resistentes, presentes ali, né? Sim. E fazer o manejo do animal também, deixar esse animal de preferência isolado. Às vezes tem que colocar colar elisabetano, gente, porque para o animal não se lamber, não se recontaminar. O colar elisabetano é o que é o abajur que o pessoal fala, isso, né? O cone. Isso. E então, todo esse manejo é importante. Usar luvas, eliminar essas fezes o quanto antes, né? Então, lavar as mãos, porque pega na gente. Isso que eu ia falar, com muito cuidado, que pode pegar na gente também, né? É uma zoonose. E com sintomas também de diarreia, vômito, também a mesma coisa, Evitar que esse animal também suba na cama, durma no sofá, porque a gente deita ali, né? Pra evitar que pegue na gente. Que a gente leva a mão no lugar. Isso, é um manejo chatinho, mas quando bem feito, funciona. O tratamento é demorado, é complicado? Não, é a base de tem alguns antiamíticos, às vezes a gente precisa partir para alguma coisa mais séria, como uma anitoxanida, né, no caso da Anitta, ou às vezes, de início a gente tenta o fenbendazol mesmo, né? Mas isso são poucos dias de tratamento. O que importa mais é esse manejo associado, porque às vezes você faz o tratamento, mas o animal se recontamina o tempo inteiro. E tem que lembrar que às vezes, dependendo da idade desse animal, pode ter alguma coisa mais acontecendo. Eu ia perguntar, né? Pode então, ter algo associado também, né? Pode, eu tô tratando a giardia, essa giardia nunca melhora, porque esse animal pode ter uma doença inflamatória acontecendo associada ali intestinal, ou ele pode ter uma reação adversa a alimento, então ele tem um trato gastrointestinal mais sensível e ele fica mais suscetível a essa giardia recorrente. E pode também, como a giardia está ali atacando as velocidades, está sobre as velocidades ali do intestino, ele pode também estar com uma infecção associada a isso aí também. Pode. Que é muito comum, né? Pode. Tem também o caso da alteração da microbiota intestinal por conta do excesso de medicamentos, né? Às vezes o animal já fez um remédio de verme normal, já fez um fenbendazol, depois ele vai para um metronidazol, depois ele vai para um outro nome comercial que a gente não pode ficar falando, e daí vai, e aí isso tudo, às vezes, não tem mais giardia, mas ele tem uma alteração de microbiota intestinal gigante de tanto uso de medicamento. E aí é um outro tratamento que a gente tem que fazer. Ele continua com diarreia, você faz o exame de fezes, vai dar negativo, mas porque ele agora tem uma desbiose. É polêmico, mas eu queria tocar no assunto, então, dos remedinhos contra verme, dos vermífugos. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a gente faz assim, né? Existe aquela indicação do veterinário, de alguns veterinários, de fazer a cada 3, 4 meses, ou tudo depende também do desafio desse animal. Se é um animal que vive em creche, se é um animal que vai todo dia para o pracão, né, vive com muitos outros animais. Mas o ideal é que ele seja feito após o animal sintomático, após o exame de fezes, em que você deu positivo para algum remédio, para algum verme, e aí você vai fazer um tratamento específico, né? Porque o que acontece? O remédio de verme não é profilático, não é igual, por exemplo, os medicamentos contra ectoparasitas orais que são profiláticos. Sim, profilático significa que ele vai proteger para frente, né? Isso, que vai manter um mecanismo de ação. Ele mantém protegendo durante 30 dias. O remédio de verme não. Você deu hoje e 24 horas ele já não tem mais efeito. Então, se matou o que estava hoje, mas se o animal se contaminou amanhã, ele vai voltar a ter verme. Sim. E aí não adianta você dar a cada 3, 4 meses, porque você não está mantendo ele protegido. Você está causando uma desbiose desnecessária num animal que talvez estaria equilibrado, porque parasitismo todos temos. Você tem, eu tenho, né? A gente tem parasitismo e a gente se vive bem ali com aquele
parasito, Uhum. né? De vez em quando a gente vai fazer uma profilaxia, mas principalmente se você fez o exame de fezes e ele deu positivo e você vai tratar profilático. Tá. Mas pro dia. Tratar Para profilático não fazer. vai tratar, né? Para tratar. Mas para fazer esse exame de fezes, tem que ir a um veterinário, tem que fazer a consulta, esse Isso, veterinário. tem que colher as fezes, mandar para o laboratório para fazer análise, se vê algum ovo ou algum parasita Uhum. acontecendo ali. Tá, mas então você não é adepta a fazer a vermifugação, o controle de vermes, assim, um remédio de vermes, sem exame. Não, a gente faz em filhote, porque o filhote normalmente vem contaminado da mãe, porque o filhote Mais você tá sensível também, né? o animal está em crescimento, você vai desparasitar para que ele tenha uma boa resposta vacinal, né? Tenha uma Aham. boa absorção de nutrientes da ração para que ele possa crescer saudável. Mas depois de adulto, o ideal é você fazer mediante exame de fezes. Tá. Voltando para a giardia, existe outro tratamento diferente para a giardia? Medicamentoso, você diz? Pode ser? Não, existem os medicamentos que são os mais indicados, né? No caso do fenbendazol, e aí a gente vai depois tem alguns estudos com o secnidazol, tinidazol, e no caso da Anitta também. Tá. São os mais indicados hoje. E Mas a gente sempre inicia com fenbendazol. tá. Para a questão de um caso, o cachorrinho já teve giardia, foi tratado, o risco dele ser reinfectado, né? É grande, por ele estar no mesmo ambiente. Já sabe dizer mais ou menos quanto tempo que a giardia pode ficar no ambiente? Não, de cabeça, não sei te dizer quanto Mas tempo é resistente, não, mas mas ela é fica. bem resistente, né? Fica. Porque ela A fica gente sempre em forma de ovos, né? Isso, é o cisto, né? A gente sempre pede para deixar esse animal, quando ele está contaminado, de preferência no local onde pegue sol em algum momento do dia, porque aí ele morre. Ah, não resiste ao sol, Não então. resiste ao sol. Então já é um ponto positivo para quem tem um animal em quintal, alguma coisa Sim, assim, né? sim, sim. Que não seja dentro de casa. Isso. Tá. Sobre giardia em humanos, não é a nossa praia. E também traz sintomas muito graves ou essas diarreias são leves? Como é que a Não. pessoa pode observar? Como é que ela pode fazer o link do cachorrinho com Não. ela? Se o cachorro teve, você já fica esperto, né? Se você tiver algum sintoma, você já procura um médico, né? Mas sim, principalmente em crianças, né? Desidratam mesmo, porque causa vômito, diarreia, Uhum. bastante desconforto abdominal. Então tá bom. Como tem animais que também são super sintomáticos, que tem vômito, diarreia, ficam super mal, diarreia às vezes até com sangue, Uhum. e tem animais que é uma diarreia intermitente. Hoje fez um cocôzinho mais mole com muco, amanhã um cocô sai normal. Vai de acordo com cada animal, cada organismo, né? Mas na nossa região aqui, é comum? Você tem visto, assim, comumente, casos de giardia? Não, não é tão comum quanto a Não é gente tão pensa comum que como a é. gente Não. imagina, por aquela questão que você falou, que nem sempre uma diarreia ou fezes com muco ou traços de sangue vai ser Isso, giardíase, né? isso. Eu tive um tutor uma vez que falou comigo que no bairro que ele morava existia uma giardia crônica. Porque o cachorro, a cada, sei lá, 15 dias tinha uma diarreia com muco com sangue. Mas não era giardia, né? Ele tinha um outro problema. Mas ele botou na cabeça dele que aquilo era giardia. Toda vez que o cachorro tinha esse problema, ele tacava um remédio de giardia no cachorro. E a gente tem que lembrar que alguns medicamentos comerciais são antibiótico, não são Sim. remédio de verme, né? E aí você está dando antibiótico desnecessariamente. Daí você cria uma série de outros problemas. E outra Desde coisa, como automedicação, né? Sim, A pessoa, uma vez foi ao veterinário que passou tal remédio, ela começa a usar isso, de qualquer forma. Isso é horrível, né? é. E antibiótico hoje a gente já vai para uma outra questão aí que é das resistências bacterianas pelo uso indiscriminado. Então, assim, acho que tudo que a gente puder tratar hoje de uma forma menos invasiva, com menos antimicrobiano, com certeza é muito melhor, né? Porque daqui a pouco a gente não tem mais muito pra onde correr, né? Não tem pra onde correr, a Não não ser que tem. desenvolvam novas formulações, Pois né? mas Novas aí cada fórmulas, vez né? mais fortes as bactérias vão ficando também, né? Esse é um problema muito grave. Eu É, vejo isso aí como na veterinária, né? No mercado pet não tem controle de ainda não, né? prescrição, né? Porque você não consegue numa farmácia comprar um antibiótico sem uma receita de um médico. Pois veterinário ainda tem. Mas veterinário consegue. Então eu Consegue. vejo muitas pessoas chegarem nos balcões de loja, às vezes com uma receita de 2, 3 anos atrás. Mas é a mesma coisa. É igual ele teve da outra vez. É assim que os tutores Eles falam, pensam, geralmente pensam desse jeito. Então, e Então aí... esse controle da suposta giardia é um desses problemas, né? E você sabe que já existem estudos
A gente mudou um pouco aqui o foco, Bora, né? Mas vamos só para nessa. você, olha que interessante, já existem estudos que mostram que a família que vive ali, assim, né? O animal e os tutores, as crianças que vivem no mesmo ambiente, compartilham da mesma microbiota. Então, por exemplo, eu vejo tutores que às vezes são médicos, que vão para hospitais, trazem bactérias importantes para dentro de casa, mas todo mundo ali fica um pouco resistente àquilo, Uhum. né? Então, às vezes, esses animais vão ter bactérias mais resistentes a antibióticos mais simples, porque vêm de bactérias hospitalares, São bactérias treinadas, né? bactérias, super bactérias, né? Aham. E isso é muito sério, porque a gente usa na veterinária ainda muito, de forma muito indiscriminada o uso de É antimicrobiano, verdade. né? E de forma, às vezes, sem consciência e sem noção mesmo. Então, eu uso, às vezes, uma amoxicilina 15 dias, quando eu poderia, talvez, fazer uma dose um pouco mais alta, usar 7, Uhum. né? E aí a gente vai gerando resistência bacteriana. Então, assim, hoje, cada vez mais se usa em locais de internação o meropenem, que é um super antibiótico, né? Então, isso é um problema muito sério. Eu espero que isso, E quando não com o é o tempo, seja uso desses controlado. antibióticos, como você falou, por um tempo muito prolongado, é o contrário, né? Usa por pouquinho tempo, 2 dias, 3 Isso também. dias. Isso é horrível, né? Isso também. Então a É. gente vai selecionando bactérias, né? E no animal, para um animal, é péssimo também, porque você gera a desbiose ali intestinal. Então, por exemplo, um animal como giardia, que seria tratado com um antiomíntico, ele está fazendo uso de um antibiótico, que vai melhorar o sintoma, que muitas vezes nem era giardia, Uhum. vai melhorar o sintoma porque você causou ali uma modulação da microbiota intestinal, e mais pra frente ele vai voltar a ter o sintoma, mas depois vai voltar a ter o sintoma, aí vira essa giardia crônica, que não era uma Que não é giardia. giardia. Entendi. Pois é. Na verdade, tá só desregulado o intestino, vou falar Isso, assim, e tá provocando essa. isso. E mudança de alimento também, às vezes, né? O cara mudou um alimento, fez uma diarreiazinha diferente, já vai querer É. entrar com um remédio. E aí uso um comercial, que é Tá? antibiótico. Então, a giardia hoje, que é uma doença que pega em humanos, pode pegar em cães, gatos, humanos, ela é uma doença, claro, preocupante, porque ela traz sintomas que pode provocar desidratação, Uhum, desnutrição. uhum. Ela tem tratamento, Sim, mas nem sempre esses sintomas que a gente escuta sobre giardia, nem sempre é giardia. sim. E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Só por Pelo exame de fezes. exame de fezes. Então, esse exame de fezes ele deveria ser feito no seu conceito, de quanto em quanto tempo você acha que poderia ser feito? Não, o ideal é que você faça no animal que esteja sintomático, né? É, uma das coisas que eu mais vejo também no consultório é aquele animal que tá com diarreia crônica já há algum tempo, já Uhum. passou por alguns colegas e foi virar o animal do avesso, mas ninguém fez o exame de fezes. O mais É o simples, mais simples, né? o Diarreia, básico. começa pelo exame de fezes, Sim. né? Coleta cocô, manda para análise. Vê se ali vai te dar alguma resposta. E se não te der uma resposta ali, daquele cocô, você pode fazer outros exames mais específicos também, Uhum. né? Que pode te levar a outros diagnósticos. Então a gente começa pelo mais simples, é o exame de fezes. Ó, deu É o positivo. basicão, né? É basicão. Às vezes é uma ancilóstoma. Eu vou dar um remédio de verme e vai resolver todo o Qualquer problema. remedinho de verme vai matar. Então, Então, tá bom. Doutora Manuela Pimentel, obrigado mais uma vez, Manuela, trazendo informações pra gente. eu que agradeço. Espero te receber aqui mais algumas Ah, vezes. chama que vai. Se vocês gostaram, podem curtir, seguir a gente e trazer seus comentários também. Muito obrigado, pessoal.